Olá, amigas e amigos. Meu nome é Rose e eu sou de um grupo iniciante que não tem um ano ainda, que o nome é lá em São Leopoldo, Grupo de Estudos Espíritas Nosso Lar. Então, com muita alegria que aceitamos que os amigos espirituais nos ajudassem até aqui chegar, todos nós que aqui estamos. Que maravilha. Sempre gosto de pensar que isso aqui é um templo sagrado onde a gente se sente acolhido, como no útero materno. É assim que eu me sinto. Quando cheguei correndinho um pouquinho, pensei, preciso me acalmar. Então, quando eu sentei, já senti assim o abraço dos amigos espirituais. E todos nós, acontece com todos nós esse abraço generoso. E enquanto nós aqui estamos, em que uma pessoa aqui na frente fala, e é importante que todos que estamos aí sentadinhos acompanhemos com a nossa mente, com o nosso pensamento. Vamos falar via pensamento e interagir, porque é assim que é bom. Aí nós vamos focar a nossa mente aqui dentro, fazendo aquele exercício de se desligar de tudo o que significa preocupações, dos nossos afazeres necessários à vida material, mas que aqui, quanto mais nós fizermos esse exercício de acompanhar o que for dito, que nada é da pessoa que fala se seria um perigo, mas normalmente, tentando entender o que Jesus veio realmente nos ensinar, que está aqui nesse gigantesco, maravilhoso e ainda incompreendido código moral da vida, onde estão as leis morais que, se já tivéssemos compreendido, já não teríamos mais tantos dissabores na nossa vida. Para introduzirmos o assunto dessa tarde, vamos a uma historinha que sempre é bom, para termos material para melhormente fixarmos a teoria, que é sempre tão útil e tão perfeita, trazida, explicada, esmiuçada por Allan Kardec, não? Então essa é a historinha do Silvano, que distraidamente foi atravessar a rua sem olhar para os lados e foi colhido por um carro. O motorista não teve culpa, logicamente, porque o Silvano era distraído. Foi para o hospital porque teve muitas fraturas e lá ficou por algumas semanas. Quando lhe foi dado o diagnóstico fatal e ele soube que ele ficaria a partir de então paraplégico, passaria a se locomover com cadeira de rodas, ele já lá no hospital entrou numa surda revolta. Não quis receber o motorista que por várias vezes tentou visitá-lo para trazer-lhe as condolências e a explicação de que, mesmo não sendo culpado, se sentindo culpado, ele estava muito preocupado e estava se irmanando a dor dele. Ele não quis recebê-lo. Quando recebeu alta do hospital, foi para casa. Tinha esposa e filhos, uma família unida, muito empática uns com os outros, todos se amavam. Mas ele, que havia se enclausurado no desespero e a vontade de morrer, se fechou no quarto e, apesar da família fazer de tudo, a esposa amorosa e os filhos, para tirá-lo de dentro do quarto, animá-lo, ele nada quis fazer a não ser ficar lá enclausurado. Nesta surda revolta, nesta mágoa contra o destino que lhe tirara, no dizer dele, a alegria de viver. Um surdo rancor também ele ainda alimentava com relação ao motorista, contra o motorista, tornou-se uma pessoa irritadiça, amarga, taciturna. Lógico, faz parte do quadro. A sorte que ele gostava de ler, porque ele passava o dia devorando livros da biblioteca que ele tinha em casa e os familiares aproveitavam para trazer sempre novos livros. Certo dia, bateu um menino à porta de casa. Talvez alguns vão lembrar dessa história, é uma história do Richard Simonetti, que corre no meio espírita, de um dos livros dele de crônicas. Então, bateu um menino, e disse: olha, eu vim trazer de um doador anônimo um livro que faz parte do Clube do Livro Espírita. E esse doador fez uma assinatura de 1 ano, então por 1 ano, uma vez por mês, vai chegar um livro desse tipo aqui. A esposa, bem feliz, recebeu, foi lá entregar para o Silvano, mas como ele estava
enclausurado numa redoma de revolta, de raiva, de rancor, ele recebeu o livro com desconfiança e pensou, é um trote, quem iria me dar um presente desses de receber um livro uma vez por mês? Mas como ele era um leitor inveterado, o que ele fez? Abriu e ficou com a pulga atrás da orelha. Mas que história é essa? E começou a se adentrar nas explicações, logicamente não no primeiro livro, mas a partir dele, nas explicações dessa tal de lei de causa e efeito, dessa tal de vida após a morte, essa tal de reencarnação, essa tal de aquilo que eu fiz, que eu semeei, eu vou colher, não independente de que tipo de semente eu semear, vou colhê-la. Não adianta se eu semear um fruto amargo eu querer colher morangos saborosos, porque eu não vou colher os morangos saborosos, e sim o fruto amargo que eu semeei, e assim por diante. Ele então ficou tão impressionado que, além dos livros que vinham mensalmente, ele pediu aos familiares que fossem na banca do livro espírita e comprassem. E eles passaram a comprar, e ele passou a ler cada vez mais, até que chegou um dia em que ele abriu a porta do quarto e foi interagir com todos na sala. E os familiares, impressionados com a modificação do seu amado pai e esposo, se interessaram, mas o que é que tem nesses livros? Que história é essa que fez esse, entre aspas, milagre acontecer? E o nosso Silvano está de volta à vida, ele que só queria saber de morrer. Então, todos passaram a ler juntamente com ele os livros espíritas. Deste, o nome da história é Presente Valioso. Então, deste presente valioso. E todos foram se tornando simpatizantes dessa tal doutrina espírita. Até que, certo dia, ele teve vontade de conversar com o motorista, com duas pessoas. O motorista e também o doador desse presente valioso. Então o motorista, que a esposa sabia onde morava, porque ele mantinha contato, sempre queríamos saber do Silvano, embora Silvano não querendo recebê-lo, buscaram-no. E quando ele chegou, foi recebido, vejamos, com muita amorosidade pelo Silvano. Que mudança! Mas não podemos ser infantis, pensando que isso aconteceu daqui para cá, num passe de mágica. Isso foi um processo, impulsionado pela nossa irmã, 13 letrinhas, começa com D, dor. Impulsionados pela nossa irmã dor, que às vezes funciona como a gente diz no ditado, a vida me puxou o tapete, fiquei sem chão. É quando às vezes a gente toma jeito, arregaça as mangas e vai atrás. Senão a gente fica no mimimi. Porque comigo, coitadinho de mim, que nem o Silvano no início, né? Mas os nossos anjos guardiães, que são espíritos ligados a nós desde muito antes de estarmos nesta vida, às vezes tem casos narrados que são espíritos que acompanham o ser, o seu tutelado, por muitas encarnações, são espíritos muito próximos, muitas vezes é sempre alguém que já sabe um pouco mais para ser o nosso anjo, o nosso professor, o nosso tipo pai que pega a criança pela mão e ajuda a conduzir, não decidindo, não resolvendo e não fazendo o que compete a nós. Mas eles estão ali vibrando por nós. E são eles, muitas vezes, que encaminham como que por acaso a gente na esquina está andando na rua, se encontra com uma amiga, um amigo, olha, tudo bem? Ah, não estou muito bem. Ah, mas eu estou indo numa casa espírita aqui pertinho até, chamado Bezerra de Menezes, faz de conta que é aqui em Canoas. Quem sabe? Ah, mas esse negócio dos espíritos, já ouvi falar que são tudo meio doidinhos, espíritos. Eu não, isso é coisa do demônio. Eu entrar num negócio desse, bem capaz. Mas aí a pessoa, intuída às vezes pelo anjo guardião, meu, da Rose, faz de quando sou eu que estou nessa revolta, vai intuindo aquela amiga, aquele amigo, a usar argumentos assim que vão tocar em mim, no meu coração. Ah, é? Mas será? Não vai ter problema? Eu não vou me prejudicar, me perturbar, que eu já ouvi falar que quem entra nesse negócio aí de espiritismo, depois desiste, quer sair, fica doidinho, tem que ser internado. É verdade que nunca mais
a gente pode sair. Preconceitos, talvez não, com certeza quem é mais jovem não tem isso, nunca ouviu falar isso, mas como eu sou antiga, dá para brincar que eu sou jurássica, até eu já vivi muito, então na minha infância a gente ouvia muito isso, todo mundo nos assustava. Não entra nesse negócio, se entrar, depois não pode mais sair, daí fica doidinho, é o que a gente ouvia na nossa infância. Hoje, graças a Deus, as coisas estão bem melhores, né? Então, eu fiz uma volta tão grande, estavam lá na história, né? No Silvio. Verdade. Ele falando então com o motorista, eu fiz toda essa volta para dizer do processo, que tudo é um processo, não existe alguém com uma varinha de condão e diga, agora a Rose vai passar a ser feliz, nunca mais, não. Nós somos os artífices do nosso destino, né? Nós é que moldamos o que nos acontece de uma maneira ou de outra. Embora a gente possa pensar que isso não tem fundamento, tem. Já vamos ver onde está esse fundamento, né? Então, o Silvano, depois de conversar muito, explicar tudo com o motorista, o motorista disse, que bom, fico feliz, então, que legal. Aí o Silvano disse, eu só gostaria de saber quem é que me deu esse presente. Aí o motorista disse, bom, eu não posso dizer que eu estou feliz por eu ter sido o instrumento para que tu passasse por essa experiência que com certeza o Silvano já tinha entendido que havia sido programada antes dele reencarnar. Essa experiência da imobilidade da cintura para baixo. Deus é amor. Não tem nada a ver com Deus castiga, com punição. Não. Pro lixo essas palavras. Não. Isto é oportunidade de refazimento, de recomeçar, de repensar e de mudar os nossos valores, né? É isso simplesmente que é, por mais que doa, muitas vezes. E aí o motorista então disse assim, bom, mas eu preciso te dizer então que tu estás na frente do motorista e de quem te deu esse presente. Aí se abraçaram e passaram, o motorista passou a visitá-lo, porque agora ele aceitava a visita dele, né? Com essa história, gente, nós gostaríamos de trazer o assunto da tarde, que tem por título Bem Sofrer e Mal Sofrer. Mal não M-A-U, mas mal M-A-L. Mal, o contrário de bem. Eu dava aula de português e na escola era um problema sempre que as crianças, a gente trocava o mal por mal, mas esse título é mal com L, contrário de bem, certo? Então, a gente pode ver nessa história trazida pelo Simonetti que todas as crônicas que o Richard Simonetti trouxe nos seus livros são baseadas em fatos reais. Ele só mudava os nomes, né? Porque ele fazia palestras por inúmeros lugares e as pessoas traziam problemas para ele. E então esses problemas e dificuldades e histórias, ele transformava essas histórias em crônicas. Ele está no plano espiritual, foi um cronista maravilhoso, eu sempre gostei muito de ler. Onde é que está aqui no Evangelho este título, Bem e Mal Sofrer? No capítulo 5, Bem-aventurados os, alguém sabe? Aflitos, né? Bem-aventurados os aflitos. É o capítulo com o maior número de itens do Evangelho. Este capítulo é um dos que eu considero um código ali de entender, que nos ajuda, esse código, esse material, a compreender o porquê da vida, os reveses da vida, pelos títulos que Allan Kardec desenvolve. E eu acho que todas as vezes que eu venho, eu gosto de fazer essa explicaçãozinha rápida, para a gente entender por que Allan Kardec colocou no número 5, no capítulo 5, a segunda bem-aventurança que Jesus proferiu lá no Sermão do Monte e que está no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, lá está o Sermão do Monte. Dentro do Sermão do Monte estão as bem-aventuranças. E sabemos que ninguém aqui na Terra ainda proferiu um discurso mais belo que superasse em grandeza, em conteúdo, em filosofia, em beleza, o Sermão do Monte. Ele é maravilhoso, gente, magnífico. Eu lembro, eu começo a abrir os parênteses aqui, daqui a pouco não sobra tempo, mas está me sendo intuído para trazer de onde eu conheci o Sermão do Monte.
Eu vim da religião luterana, ok? Se ouve sempre as preleções do pastor, se estuda a Bíblia e tal, mas não foi ali. Quando eu comecei o meu trabalho lá na 30, os meus exemplos sempre são assim, de décadas atrás, tá? Vocês vão achar graça, mas a gente trabalha há muitas décadas. Então, há 30 e poucos anos, no início, lá, acho que uns 40 quase, na Gabriel Delane, em Esteio, minha casa de origem, a gente tinha o trabalho de orientação espiritual. Então, era uma mesa onde tinha vários médiums, a gente em psicografia, pela psicografia, aí tinha uma janelinha, antigamente, era bem comum isso, uma janelinha, onde quem adentrava o centro tinha uma janelinha, e uma pilha de papel, aí a pessoa colocava um nome, se era orientação espiritual, botava, que era uma orientação espiritual. Se era receituário homeopático, também vinha por nós, porque era via intuição, via psicografia. E aí era assim que funcionava. Então muitas vezes, como eu sou médium consciente, as orientações que vinham por mim, sempre o espírito botava assim: leia, estude, medite o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Quem é a primeira pessoa que tem que aprender? Quem é o instrumento, no meu caso. Assim como quais são os ouvidos mais perto dessa boca que está falando? Os meus. Então jamais, se eu abro a boca para falar, que eu jamais penso, isso aqui é para fulano, isso aqui é para aquela senhorinha, é para mim, somente. Só que a gente fala em voz alta, né? Mas é para nós sempre. E assim foi que eu tive contato com o Sermão do Monte, realmente. É um código maravilhoso de bem viver. E Allan Kardec, o que fez? Ele pegou algumas das bem-aventuranças e colocou aqui em alguns capítulos, não pegou todas. O Bem-aventurados aflitos foi a primeira que ele botou aqui dentro, mas é a segunda que Jesus proferiu. A primeira é Bem-aventurados os pobres de espírito. A primeira fala sobre a humildade, né? Só um pouquinho, agora eu desmarquei o título de hoje. Aqui, já achei. Sobre a humildade. No capítulo 5, gente, que vai falar bem-aventurados os aflitos, e Allan Kardec vai explicar o porquê de todas as causas de aflição que nos visitam, né? Justiça das aflições, causas anteriores das aflições, ou seja, se está acontecendo muita aflição, muito sofrimento, muita coisa ruim na minha vida, e eu faço de tudo para me livrar disso, e isso não some daqui da minha vida, da minha caminhada, bom, se eu vejo lógica na reencarnação, e eu raciocino, já tive contato com os postulados da doutrina espírita, e qual é o objetivo da fé espírita? Esclarecer e consolar. A partir de quê, gente? Uma fé raciocinada, gente. Essa é a chave. Fé raciocinada. Eu vou aceitar aquilo que eu não puder mudar, se eu entender que eu não posso mudar por algum motivo, mas eu preciso estar em movimento, como que aconteceu com Silvano. Qual foi o movimento? Alguém foi intuído a levar, no caso motorista, alguma coisa, um material que lhe fizesse compreender por ele. Não adianta, desculpe o termo, eu vou falar por mim, não adianta alguém tentar me enfiar goela abaixo uma ideia, um conceito, uma crença que eu não vejo sentido, eu vou me revoltar, eu não aceito isso. Temos esse direito? Temos. Livre-arbítrio. Então nós temos que usar a nossa capacidade, a nossa inteligência para qualificar a nossa vida, para tornar os nossos dias mais leves. E daí depois Allan Kardec vai ter outro título, causas atuais. Bom, primeiro, na verdade, é causas atuais. Se o que eu estou passando eu causei nessa vida, seja físico, desregramento alimentar, trabalhei demais e não descansei, todo aquele rol de coisas que vão redundar em doença, a quem compete melhorar? A mim. Mas se por acaso eu tenho uma vida regradíssima, fisicamente, biologicamente, mas eu sou uma pestinha, ninguém aguenta ficar perto de mim, irascível, raivosa, vou ficar doente?
Sim ou não? O que a gente entende? Não sou eu que digo, são médicos imunologistas, e eu já consultei um que me disse isso, por isso que a gente pode falar. Principalmente, guardar raiva, guardar rancor, ataca diretamente o nosso órgão físico. Raiva, rancor, mágoa. Isso é ele dizendo, pesquisas, não sou eu. Então, gente, causas atuais da aflição, de aflição. Bom, se eu não encontro nessa vida nada que possa me trazer esse sofrimento, e eu não quero ser reencarnacionista, não quero acreditar que eu já vivi antes e eu já construí esse sofrimento de agora, tem solução para isso? Não. A pessoa vai se fechar naquele comportamento nefasto de eu sofro porque Deus quer assim. Deus quis que eu sofresse a vida toda. A minha irmã não precisa sofrer, se tem uma vida boa. Mas eu, né, coitadinha de mim. O que vai acontecer comigo, gente? Eu vou cada vez me fechar mais, me isolar. Coisa horrível. Que tal lidar com uma pessoa dessa? Ninguém aguenta. Nem a pessoa aguenta conviver consigo desse jeito, de mimimi, o tempo todo mimimi. Ai, por que isso? Ai, porque... Chega, não dá mais tempo de termos essas atitudes. Não dá mais tempo. Não dá. É tempo de que a gente tem tudo à nossa disposição, tanto material. Como estamos aqui numa casa espírita, podemos falar em recursos que a doutrina espírita nos dá, que são recursos salutares. Nós temos tudo, além da ciência aqui da Terra, usando as duas coisas, tratando o espírito e o corpo físico, aliando os dois saberes, o espiritual e no caso da ciência, para o nosso progresso. Não tem outro caminho que não nós progredirmos. Não tem. Né? O que pode acontecer é, às vezes, demorar um pouquinho. Então, nós vamos... Por que eu comecei a dizer porque que Allan Kardec colocou no capítulo 5? Porque nos capítulos anteriores ele vai falar sobre reencarnação, sobre Jesus, sobre há muitas moradas na casa de meu pai, ou seja, outra vida em outros globos, não só a Terra, em outros mundos, tudo explicadinho aqui. Aí ele abre com as leis morais, começando com essa: bem-aventurados os aflitos. E lá no título 18 é um espírito chamado Lacordaire, que foi um religioso francês, dominicano ele era, e ele escreveu, aí depois, lógico, ele viveu lá muito antes, daqui eu não estou lembrando agora, 1200 se eu não me engano, mas em 1800 ele já é espírito, bem posto, um espírito já com bastante qualidades, para fazer parte da equipe que nos trouxe a doutrina espírita, os espíritos através de mensagens e orientações. Então ele traz esse texto na cidade de Havre, em 1863, e o título é justamente Bem e Mal Sofrer. Então é um texto curto, a gente vai dar uma visitada nele. Eu só vou ler o primeiro parágrafo, como ele abre esse texto, que é muito legal. Depois eu conto com as minhas palavras o restinho. Então ele vai iniciar dizendo assim, o Espírito Lacordaire: quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino de Deus, o reino dos céus lhes pertence, Cristo não se referia de modo geral aos que sofrem, tipo aos sofredores em geral. Por quê? Ele diz aqui: porque todos aqui na Terra sofrem. Todos que estamos encarnados aqui no planeta. Em um momento ou outro da vida, a mestra dor vai nos visitar. Por quê? Por quê, gente? Porque aqui não é um mundo ditoso ainda. Ainda estamos na segunda categoria dos planetas, o planeta Terra. Saiu do mundo primitivo, lá na época dos primatas, e estamos no mundo de provas e expiações, já há tanto e tanto tempo, mas onde ainda o mal predomina. Ainda. E esse mal é o que? É castigo de Deus? É uma vontade nossa, de querer se esforçar, que nem aconteceu com o Silvano. Olha a virada de chave que aconteceu na vida dele, né? Ele deu sentido à vida dele, parou de querer morrer antes do tempo, para não partir como suicida. Olha que sofrimento ele acarretaria para si, né? Quer ocupem tronos, quer jazam na palha, ou seja, todo mundo que está aqui, toda a galera aqui da Terra,
Não importa, rico, pobre, velho, novo, enfim. Todo mundo de vez em quando é visitado pela irmã mestra dor, né? Mas aí ele diz assim, mas poucos sofrem bem, porque o título é Bem e Mal Sofrer, tá? Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-las ao reino de Deus. O que quer dizer essa expressão provas bem suportadas, gente? Aí entra uma palavrinha-chave chamada resignação. A resignação, gente, ela é uma palavra que ela ainda não é muito bem compreendida. Dentro da palavra resignação tem a palavra ação. Resignação é aceitar aquilo que eu não posso mudar, mas que a minha vontade já fez com que eu procurasse solução e tentasse e usasse força e energia, inteligência, fé, confiança, enfim, para tentar mudar. Se por acaso fiz todo esse movimento e não deu certo, a resignação vai me fazer me adaptar a isso e pensar como é que eu posso viver melhormente, apesar desse sofrimento que está temporariamente na minha vida. Resignação. Então é isso que ele vai querer dizer aqui, ó. Poucos compreendem, né? Olha a puxada de orelha que ele nos dá aqui. O desânimo é uma falta. Deus recusa consolações a quem falta coragem. O que quer dizer isso, gente? Ele está afirmando. Deus não vai consolar ninguém através dos seus mensageiros, né? Dos benfeitores, para quem resolve se fechar no enclausuramento. Qual é o defeito que faz a gente se fechar e olhar só para nós? Começa com E, termina com ismo. Egoísmo. É esse defeito, bem grandão, que Allan Kardec diz, esse defeito moral, junto com o orgulho, são as duas, ele chama chagas da humanidade, feridas, porque o orgulho não nos deixa ser resignados. Porque quando a gente é muito orgulhoso, a gente acusa a Deus, que nem o Silvano, logo que ele saiu do hospital. Acusa a Deus, acusa o vizinho, o marido, a sogra, eu sou sogra, eu posso falar, o esposo, enfim. Acusa todo mundo, menos faz o movimento de olhar para dentro de si, porque isso dói, gente. Tem o Dr. Gelson, que eu acho que eu já trouxe essa fala dele, lá da Associação Médica Espírita de Porto Alegre. Ele é psicólogo e a gente fez o curso da Joana de Ângeles com ele. E ele sempre dizia assim, ele chamava de gurias, olha. Ele dizia assim, gurias, se preparem. Nós estamos, a partir desse curso, começando a fazer o movimento de olhar para dentro de... O que quer dizer isso? Prestar atenção no que está pensando, no que está falando, no tipo de pessoa que é de convivência. Sabe? Ele dizia assim, vocês vão... Ele dizia, é bem assim, vocês vão pirar, vocês vão ficar doidinhas. De tanta surpresa de descobrir coisas dentro de vocês que estavam escondidas e que afloram quando, gente? Sabe quando a gente é pego de surpresa por alguma situação e reage de um jeito que a gente pensa, fui eu que falei isso, fui eu que fiz? E às vezes é uma coisa cabeluda. De onde saiu? Do inconsciente, estava lá guardadinho. Por isso, ele dizia, vamos olhar para dentro de si, vamos trazer os defeitos para o consciente para trabalhar com eles enquanto é tempo. Para que possamos ter, no dizer de Lacordaire, a ajuda dos céus. Mas depende de nós, o movimento é nosso, gente. Então, ele diz assim, que o fardo que nós temos, sabe a história da cruz? Ele diz que Deus não dá fardo superior à nossa capacidade de suportar. Mas também a recompensa, ela vem de acordo com a nossa resignação, a nossa coragem em superar a dor que nos visita, para não sofrermos, para não reagirmos, sofrermos de modo mal com ele, mas sim sofrermos bem essa dor, né? Então parece, o nosso tempo está terminando, ele termina aqui explicando esse primeiro parágrafo, os dois outros. Quem quiser visitar e ler esse texto em casa, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Aí seria bom ler todo o capítulo, que é maravilhoso. Tá, gente? Fica
eu sou ex-professora, né? Então a gente adora dar teminha de casa. Fica de teminha de casa. Quem quiser, quem tem o Evangelho, que é um livro tão maravilhoso da gente ter em casa, e quiser visitar este capítulo 5 para dissecar isso e trazer para a sua vida diária. No momento em que a gente acorda de manhã, Senhor, que eu possa ser alguém bom de convivência hoje. Em primeiro lugar, para quem, gente? Para nós. Não nos maltratando, nos achincalhando, nos menosprezando, não. Nos valorizando e nos amando, aí a gente vai valorizar e amar todos que estão em volta. Porque a gente está automatizando. E daí em 1 minuto ainda dá para terminar com a história com relação à ação, resignação, ação. O cavalo que vivia na fazenda, que caiu num poço grande. O dono da fazenda foi lá, olhou e disse assim, mas isso vai me dar muito gasto, tirar esse cavalo desse poço. Chamou os funcionários e disse assim, peguem a pá, vão jogando terra em cima dele, até ele ficar enterrado. Eu não vou gastar com esse animal, esse bicho que já estava aí. E os funcionários empregados começaram a jogar. Alguns conhecem essa história. Cada pasada de terra que caía no lombo do cavalo, o que é que ele fazia? Sacudia. Resignação, ação, vamos lembrar. E o que acontecia com a terra que caía? Ia para baixo das patas dele e ele ia Não é que ele saiu ileso do buraco. E o que ele foi fazer pela humildade dele? Morreu servindo ao seu dono. Veja só. Essa é uma história simbólica, mas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia de algum modo. Nosso dia de convivência no trabalho, na casa, onde quer que nós estejamos convivendo. Porque somente convivendo nós vamos crescer. Se isolando, a gente não vai crescer na dica de nada. A gente só vai cada vez fechar mais. E aí não vai haver crescimento, felicidade, alegria de viver, alegria de compartilhar. Que é coisa melhor que tomar um chá, um café, sei lá, com os amigos, gente. Olha que coisa bem boa desse mundo. Tomar um chimarrão, trocar, sei lá. Todos os dias a gente pode fazer tantas coisas que não custam nem dinheiro, mas que nos trazem alegria através da convivência e deste movimento. Resignação, aceitar que eu não posso mudar, coragem para mudar o que eu puder, né? E confiança em Deus. Muito obrigada.